Boa noite, meus caros irmãos portugueses. Com poucas palavras, para não demorar muito, eu quero dizer, primeiramente, quero agradecer uma empresa televisiva, uma rede de televisão chamada MTV, aqui em Portugal. Porque, não desprezando as outras, porque eu não tenho nada a ver com isso, não sou ministro, não sou nada, não sou artista, sou um cidadão simples, cidadão, nem sei falar. Porém, eu quero dizer para vocês, sou português, embora fale o português brasileiro. A região dos meus pais era Coimbra. E hoje vivo em Portugal já há mais ou menos uns 6 a 7 anos. Saí de lá do Brasil quando era o governo ainda da Dilma. As coisas estavam muito ruins, não tinha mais jeito de ficar lá e eu estava enfermo. Eu agradeço por ter chegado aqui na terra do meu papai, onde fui bem recebido como português, como cidadão português e como cidadão brasileiro. Agora eu gostaria também de dizer a vocês que no Brasil, infelizmente, houve agora esse impasse nas eleições. Estou percebendo nas emissoras de televisão aqui de Portugal, em várias emissoras, que há uma tendência política pende para o lado de um partido, quando a verdadeira imprensa, ela não pode ser parcial, ela tem que ser imparcial. Imagine uma imprensa parcial, que não deixa o presidente falar, que censura. Afinal, nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa democracia. Mas, agora, o povo está ficando na frente dos quartéis, como eu vi também em uma determinada emissora, chamando-os de vagabundos. Isso, irmãos portugueses, chamo vocês de irmãos porque é o mesmo sangue. Quero dizer para vocês que isso é inadmissível. As pessoas que estão lá não são vagabundos, são pessoas que trabalham, que deixaram o seu trabalho para poder reivindicar esse grande erro, esse grande roubo eleitoral que houve. Urnas fraudadas. Como uma pessoa não pode compreender que quando um presidente sai nas ruas e uma multidão o acompanha, milhares e milhares, praticamente toda a nação, e quando o outro sai com meia dúzia, e é usada uma técnica de filmagem, porque eu sei como se faz isso, para filmar e dar a impressão daquele que está vendo, e depois ainda fazer montagens, como agora há pouco, eu não vou mostrar aqui, mas houve montagens de eventos que não foram nem no Brasil, e colocaram em uma determinada rede televisiva. Ela não vai poder me processar, porque eu não estou dizendo o nome dela. Por certo, ela saberá. Dizendo que aqueles eram os comemoradores do partido do senhor Lula da Silva. Vocês estão enganados. Eu tenho essas fotos. Isso não é do partido Lula da Silva. Fizeram ali com aquela foto um vídeo. Isso é uma coisa muito simples de fazer para quem sabe mexer na informática. E colocar isso como um jornalismo, isso é uma vergonha. Deveria ser investigada essa emissora, porque cometeu um erro muito grave diante de toda a sociedade brasileira e de muitos portugueses que estão lá, que devem ser respeitados, porque são nossos irmãos. Muitos com empresas, muitos que... Conheço até alguns que já perderam a vida. Perderam a vida na mão de marginais, estão soltos hoje. Caso vocês não saibam, no dia em que esse povo que vocês muitos chamaram de vagabundos, são pessoas trabalhadoras, caminhoneiros trabalhadores, mas trancaram a rua.
Eles não sabiam, eles não fizeram aquilo por mal, fizeram aquilo por amor, por patriotismo. Mas assim que foram orientados, eles tiraram os seus caminhões de cima das rodovias. Uma coisa eu tenho a dizer: daqueles que estavam manifestando não havia nenhum vagabundo. Se você olhasse no chão, você não via uma sujeira. Agora, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Vocês não chegaram a ver ou não quiseram noticiar? Desciam pessoas de determinadas comunidades no Rio, comunidades que são comunidades de pessoas mais humildes, que são ameaçadas pelo narcotráfico. E para nós subirmos lá, nós temos que pedir autorização. Estou sendo sincero, porque senão não sobe. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva subiu com toda facilidade, ainda com um chapéu escrito com as siglas que quer dizer complexo. Uma pessoa dessas passando na frente de qualquer morro daquele aonde tem, presta bem atenção, aonde tem pessoas de outra facção, ela não subiria nem um morro, ela morreria ali embaixo mesmo, porque só complexo não significa nada. Tinha que colocar o nome do complexo, porque cada complexo, cada morro daquele, infelizmente, por causa do senhor Inácio Lula da Silva, eles têm lá armas até de guerra. Enquanto o povo de bem não pode ter uma arma na sua casa para defender a sua família de um estrupador, de um miliante que vem, que lá tem muitos. Quando o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro estava no poder, diminuiu uma quantidade enorme da criminalidade, porque um marginal pensaria 2 vezes em invadir uma casa. Assim que o senhor Lula foi para presidente, desceram pessoas da comunidade, que não eram representantes da comunidade, mas eram sim de facções criminosas, porque na comunidade existem pessoas boas, e faziam o L. Eu não sei se aquele mercadão pegou fogo ou se alguém botou fogo. Houve uma invasão dessas pessoas mal intencionadas e fizeram saques, quebraram lojas, levaram aparelhos que custam muito dinheiro. E eu pergunto, vocês viram alguém de verde e amarelo fazendo isso? Não, vocês viam aqueles que estavam descendo daquela comunidade, que eram mandados pelos traficantes. Não sei se chegaram a ver a festa que houve dentro do presídio. Eu posso dizer isso, porque quando eu morava no Brasil, eu fazia um trabalho dentro do presídio para recuperação. Nós falávamos reeducando, para reeducar o preso. Poucos foram que se conseguiu. Depois eu fiquei enfermo, tive que deixar essa ocupação. Então vocês não sabem o que é aquilo. Inclusive informações que dentro de determinados presídios houve festa quando souberam que o senhor Inácio Lula da Silva ganhou as eleições. Muitos poderão me criticar, porém eu quero agora agradecer uma emissora que pregou a verdade, que falou a verdade, a MTV, através de um repórter. Esta emissora, ela me deixou emocionado para fazer esse vídeo. Eu quero agradecer a todos os componentes da MTV pela sua imparcialidade. Quero agradecer também um senhor que me atendeu hoje. Eu tenho aqui o nome dele, um senhor muito educado, não sei o que ele faz lá, mas não importa, porque todo o trabalho é honroso. O senhor Edgar Borba, certo, irmãos? E agradecer também o Departamento de Reportagem e de Jornalismo da MTV.
deixando em aberto, eu não sei falar, mas se precisarem de eu falar alguma coisa a respeito do que eu sei a respeito daquilo, eu não tenho muito estudo, mas eu leio muito. Estou à disponibilidade de vocês. Talvez eu não sou uma pessoa competente para isso, porém eu sou bastante competente para agradecer essa emissora de televisão, dar os parabéns para vocês e agradecer o governo português também, que tem proporcionado para nós aqui, debaixo de tanta crise, de tanta luta, ainda condições de sobreviver. Muito obrigado a todos. Eu vou colocar em seguida somente o áudio do jornalista, porque eu não quero colocar a imagem dele para não sei se ele, se colocar a imagem aqui pode ele não gostar. Depois, se precisarem de alguma coisa, estarei à disposição. E quero agradecer a todos e gostaria de deixar aqui agora o áudio do jornalista. Um momentinho, por favor. Como disse, não vou colocar a imagem, mas esse vídeo é só para vocês aí ouvirem, tirarem as suas conclusões. O Brasil está em alvoroço desde domingo, desde que saiu o resultado eleitoral. Por um lado, milhões nas ruas contestam há 4 dias os resultados eleitorais, alegam fraude e pedem que o presidente Bolsonaro invoque o artigo 142, fiquem daqui a pouco a saber o que é que isso significa. Ao mesmo tempo que, como que por coincidência, começaram a surgir pilhagens e roubos no país sob o lema de Faz o L, o célebre gesto do PT. Tenho imagens impressionantes nos últimos dias que aparentemente surgem depois da promessa de Lula da Silva de soltar milhares de criminosos que tenham cometido pequenos delitos. Esse é um dos pontos do programa oficial do PT, como verão mais à frente aqui neste programa. E por isso mesmo, nas cadeias do Brasil ainda se festeja essa eleição de Lula, sempre fazendo o gesto do L, pois assim muitos destes condenados passarão a ficar em liberdade. Isto parece ficção, mas é real e, como disse, consta do programa do PT, como verão então mais à frente aqui neste programa. Fecha também nas redações de algumas televisões que durante os últimos meses lançaram essa ferrenha campanha contra Bolsonaro e que, como sabemos, lhes festou a torneira dos subsídios estatais, mas que agora, com a eleição de Lula, poderão ver essa torneira abrir de novo. E em Portugal, uma televisão pública usou, imagine-se, imagens falsas para mostrar os festejos dos petistas na eleição de Lula e, ao mesmo tempo que outra televisão assim que vemos nas imagens, andou a espalhar fake news gritantes. Isto só mesmo, só isto. Ora, então sejam muito bem-vindos